Essas 2 semanas nós estamos falando sobre pessoas comuns, histórias transformadas, e o nosso desejo é que possa despertar no coração seu esse desejo de ganhar novas pessoas para Jesus, de falar da palavra de Deus para outras pessoas que ainda precisam de ter corações transformados, de vidas transformadas. Talvez você conheça pessoas assim. Por isso, esses testemunhos, por isso essa série de mensagens, com esse intuito, para que você possa olhar para você e falar, quem eu posso alcançar? Quem Deus está colocando no meu caminho para que eu possa levar a palavra de Deus? Então, tudo isso, tanto o livrinho como as mensagens, é para a gente continuar orando pelos nossos amigos, nossos parentes, para que eles possam também conhecer mais de Jesus, como você tem conhecido mais de Jesus. Na primeira mensagem, nós falamos sobre a importância de termos amigos que nos levam a Jesus, e falamos sobre ali o paralítico de Cafarnaum e os seus 4 amigos, de como foi importante os 4 amigos na vida do Cafarnaum, né, do paralítico ali, onde eles levaram o paralítico até Jesus, onde ele teve a cura física, mas também a cura espiritual, o perdão dos seus pecados, uma vida totalmente transformada. E a semana passada nós falamos também, vimos a história de uma mulher que foi excluída da sociedade por causa do seu pecado, a vida pecaminosa que ela estava vivendo, ela se sentia vazia, ela estava em busca de algo, e onde através de Jesus, ela pôde ter um encontro com Deus, conhecer o Messias, conhecer o Salvador, aquele que preencheu o coração dela e mudou a sua história e mudou a sua vida. Onde não somente mudou a sua vida, mas ela pôde também ir e fazer, né, mudança também na vida de outras pessoas. Levar Jesus para as outras pessoas, para que as outras pessoas também pudessem conhecer a Jesus e dizer sim a Jesus. E hoje nós iremos conhecer mais uma história registrada aí em Mateus capítulo 9, versículo de 9 ao 13, que diz assim: passando por ali, Jesus viu um homem chamado quem? Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. E estando Jesus em casa, foram comer com ele e os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Então veja que ali estava Jesus, estavam os seus discípulos, na casa de Mateus, com os publicanos e os pecadores. O versículo 11 diz assim, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto, desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. E esses dias, eu estava vendo um vídeo no Instagram e de uma pessoa, eu acredito que seja cristã, e ela estava gravando na cidade, ali numa praça ali, e ela encontra outras pessoas em situações de rua. E ali naquele momento, ela encontra aquele senhor e fala para ele, eu posso aqui, né, no meio da rua mesmo, né, cortar o cabelo seu, fazer a barba, e a pessoa começa a se transformar, começa a cortar o cabelo, começa a cortar a barba, começa a trocar de roupa ali também, e aí ele monta um banquete ali para o cara come, ele fala da palavra de Deus ali, mostra o amor de Deus, e a pessoa é totalmente transformada mesmo, né? Eu até acabei esquecendo de colocar as imagens aqui, né? Mas talvez você já viu pessoas assim, que se transformou nesse sentido visual, externo também, né? E eu fiquei pensando a respeito disso, que a gente fica impressionado por causa disso. Né? Um novo visual, uma verdadeira transformação. E quando nós olhamos para esse texto de Mateus aqui, nós podemos ver essa transformação na vida de Mateus. Uma mudança radical na vida de Mateus. Porque ele era um homem pecador, um homem excluído, um homem onde as pessoas tinham raiva dele, mas ele se tornou um discípulo, se tornou um evangelista, se tornou um escritor, se tornou uma pessoa transformada por Jesus.
Então, para quem não sabe, Mateus foi um dos discípulos de Jesus e um dos apóstolos de Jesus. E o chamado para ser discípulo de Jesus está registrado nos 3 evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas. Também você pode acompanhar esse texto aí, depois você pode ler esse texto na sua casa. E no evangelho de Marcos e de Lucas, ele está com o nome de Levi. Pode ser que seja o nome dele de nascimento ali, que chamava ele de Levi. E pode ser que possa estar mudando ali, depois mudar o nome para Mateus. Assim também como a gente conhece o Pedro, que antes também era conhecido como Simão. E Mateus foi uma das pessoas muito importante, pois além de escrever o Evangelho de Mateus, que nós conhecemos, também foi alguém usado por Deus para alcançar outras pessoas, para ir em outros lugares. A gente não tem muita informação sobre Mateus depois dos evangelhos, mas algumas tradições falam que ele foi para outros países ali e levou a palavra de Deus, e outras pessoas conheceram sobre Jesus, e ele também foi um mártir. Morreu, confessando a fé em Jesus, amor por Jesus, também não negando a fé em Jesus. Mas antes de Mateus ser discípulo de Jesus, ele foi um cobrador de impostos. E talvez para alguns é normal ser cobrador de impostos, mas não naquela época. Como o texto diz aí, Jesus estava passando por ali nas ruas de Cafarnaum, na cidade de Cafarnaum, e ele vê então alguém ali na coletoria, coletando impostos, e ele fala para Mateus, venha, e Mateus vai e segue a Jesus. Ele era um cobrador de impostos, como também Zaqueu, em Lucas 19, a gente conhece também a história de Zaqueu, fala sobre isso. Então, publicano, como o texto vai dizer, era um coletor de impostos nas províncias do Império Romano. E os publicanos eram judeus que trabalhavam para o odiado governo romano da época, ou o governo opressor, o Império Romano, que escravizava as pessoas, que escravizava os judeus e cobrava impostos deles também. Talvez Mateus está ali, talvez na alfândega. Ali, né? Quem passasse ali ia ter que pagar imposto. Talvez uma das ruas ali que as pessoas com as mercadorias iam passando e tem que pagar imposto aqui para entrar aqui em Roma, em Jerusalém, em outros lugares, em Cafarnaum, onde ele estava. Então nós podemos ver ali talvez um pedágio, os impostos da época. Os publicanos eram desprezados em todas as culturas. Por quê? Porque a gente vai ver que os judeus não gostavam deles por causa disso. Não só por causa dos impostos que eram ser cobrados, porque a gente não gosta de pagar imposto. Ainda mais quando os impostos estão aumentando e o dinheiro está diminuindo. Né? A gente não gosta muito. E aí, para que as pessoas pudessem fazer esse trabalho, vamos dizer assim, sujo, difícil, né? O governo romano incentivava com posses, incentivava dando mais dinheiro, incentivava falando assim, eu quero só isso aqui, né, que é o valor da taxa, mas você pode cobrar o tanto que você quiser, né, de imposto. Então muitos eram vistos como corruptos, porque em vez de cobrar o valor exato, cobrava talvez 3, 4 vezes a mais do valor que era certo. Era por isso que os judeus não gostavam dos publicanos, pois via como alguém que traiu o povo, como alguém que estava escravizando ali o seu próprio povo, como alguém que estava cobrando ali, e cobrando a mais ainda do seu próprio povo. Então, para vocês terem uma ideia, os publicanos não podiam entrar na sinagoga. Eles não podiam entrar numa igreja naquela época. Eles eram considerados animais imundos. Eram tratados como porcos. Você sabe que naquele tempo, para o judeu, o porco era imundo, né? Não podiam servir de testemunhas, nem de julgamento, porque quem ia acreditar na palavra deles? Eles eram considerados como mentirosos, de não ter confiança. Eram contados como mentirosos, ladrões e assassinos. A tradição rabínica dizia que era impossível um homem como Mateus se arrepender dos seus pecados, mudar de vida, ser transformado. Para o judeu isso era impossível. Você está vendo o contexto e a ideia por trás de tudo isso? Como é importante a gente ver e entender aquilo que Jesus fez, o encontro que Jesus teve ali com Mateus?
Fico pensando nisso. Sendo que os judeus tinham raiva dos publicanos por causa disso. E por isso que os fariseus, eles ficaram indignados com Jesus, quando Jesus foi comer na casa de um publicano, de um pecador, na casa de Mateus, e tinham várias pessoas ali que eram publicanos e pecadores. Como assim? Jesus sendo mestre. Jesus sendo líder. Será que ele não sabe? Que esse homem é odiado? Será que ele não sabe o que esse homem, como ele é tão pecador assim, né? Que só merece o desprezo. Que esse homem não vai se arrepender, que não dá para ele mudar, que ele vai continuar sendo o mesmo. Então, Mateus era alguém que precisava conhecer Jesus. Era alguém que precisava que a sua vida pudesse ser transformada. Na verdade, parece que Deus já estava tocando o coração de Mateus, porque eu fico admirado, porque Jesus ele está passando, vê aquele homem, o Mateus ali, na sua execução do seu trabalho, e Jesus aqui nessas palavras só chega para Mateus e fala, siga-me. E ele abandona tudo e segue a Jesus. Com certeza Deus já estava tocando o coração de Mateus para que ele pudesse mudar de vida. Abandonar aquilo que ele estava fazendo, que era algo indigno, para ter uma nova vida com Jesus. Para caminhar com Jesus agora como seu discípulo. Uma mudança radical aqui. E até mesmo convida Jesus para estar na sua casa. Para comer ali junto com ele. E como Mateus, nós conhecemos algumas pessoas nessas situações. Talvez pessoas que nós conhecemos que nos irrita, como os judeus sentia raiva dos publicanos, que nos dá raiva. Como a semana passada que eu falei, pessoas talvez que a gente exclui de estar perto conosco. Talvez é pessoas que talvez até mesmo é difícil de lidar, porque você fala, eu não quero nem lidar com essa pessoa, fica do lado. Nem vou conversar com ela, porque é difícil. Pessoas que nós não aproximamos delas. Mas são pessoas que Jesus quer salvar. São pessoas que precisam conhecer da graça, do amor, da misericórdia e aquilo que Jesus pode transformar a sua vida. São pessoas assim. Como eu disse semana passada, talvez pessoas que são excluídas porque estão vivendo em situação pecaminosa, talvez na prática do pecado, e que muitas vezes a gente não quer nem se aproximar dessas pessoas. Talvez pessoas que nos façam mal mesmo, seja psicologicamente, talvez que nos confrontam, ou talvez que nos desprezam, ou que nos criticam, que nos julgam. Talvez há pessoas assim, que a gente fala, é melhor nem ficar perto dessa pessoa, não quero nem saber. Pessoas que julgamos como os fariseus, que vemos que aquela pessoa não tem mais jeito, que aquela pessoa nunca vai mudar, porque que ela vai ser sempre assim, que eu já falei várias vezes para ela, já mostrei o caminho, já mostrei Jesus, já mostrei que ela está no pecado, mas ela não muda. Ela continua ainda nas mesmas práticas, ela continua ainda cometendo pecado, vivendo no pecado. Talvez pessoas que você fala, é melhor não estar perto. É melhor nem perder tempo em orar. Mas saiba que são essas pessoas que Deus também quer salvar. Aquele chefe chato que fica só pegando seu pé. Talvez pessoas orgulhosas, arrogantes. Talvez aquela vizinha fofoqueira. Sabe aquele cunhado que sempre está lá com a razão, vai falar uma coisa, sempre está com a razão, sempre talvez deixando para baixo, sempre te zoando. Sabe aquela coisa que algumas pessoas que só fazem as coisas erradas, que só passa os outros para trás, pessoas que talvez sejam corruptas, que só mente, e ainda por cima escapa, ainda por cima ninguém pega, ainda por cima se dá bem, e aí você fala assim, Deus, você não está vendo não? Você fica indignado. Você fica com raiva. São pessoas que Jesus deseja salvar. São pessoas que Deus ama,
e que deseja que elas possam mudar de vida. Que deseja que elas possam se arrepender de seus pecados e mudar, ser transformada de dentro para fora. E eu e você, nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. A gente não pode ser como o profeta Jonas, onde Deus manda ele ir para um lugar, para Nínive, ele vai para outro. Porque você fala assim, não quero que aquela pessoa seja salva, porque ela é muito chata. Porque ela só fica pegando meu pé. Agora é fácil servir a Jesus. E aí a gente vai para outro lugar. Não assumindo a nossa responsabilidade como cristão, de evangelizar as pessoas, de levar as boas obras, as boas novas. Não podemos ser igual ao profeta Jonas e julgar quem pode e quem não pode ser salvo. Quem, que ele deveria sofrer, que ele não deveria sofrer. Que ele deveria sofrer até pagar os seus pecados, aí depois Jesus salva. Nós não podemos fazer isso. É claro que muitas vezes a gente faz. Julgamos, sim. Até mesmo condenamos. Até falamos, isso aqui tem que morrer mesmo. Aquele tem que sofrer. Aquele Deus tem que pesar a mão até ela se arrepender. Mas todos esses precisam da graça, da misericórdia e do amor de Jesus. Como Jesus diz, a gente orar pelos aqueles que nos perseguem. Que essas pessoas possam ver quanto elas estão perdidas, quanto elas estão cegas neste mundo, quanto elas estão iludidas nas riquezas, no sucesso, na fama que o mundo pode oferecer aqui. Achando que estão fazendo certo, mas não conhecem o que Deus pode dar para elas. São Mateus que Jesus veio. São para os Mateus que Jesus veio a esse mundo, que Jesus mostrou o amor do Pai, que Jesus morreu. São pessoas perdidas, pecadores, que precisam da graça do Senhor, como o texto vai dizer. São esses que precisam levar Jesus para que eles conheçam e decidam viver com Jesus ou não. E talvez tenha pessoas que não estão longe tanto assim do caminho, tão longe assim de Deus, que Deus já está tocando o coração dessas pessoas, que Deus de uma certa forma está mostrando, seja em meio às dificuldades, seja em meio às desilusões da vida, seja algumas coisas que estão acontecendo no coração dessas pessoas, que é somente a gente falar, venha para Jesus, e essa pessoa fala, eu não quero mais viver assim, eu quero sim Jesus, eu desejo Jesus na minha vida. Há pessoas que estão assim, de você falar, venha para Jesus, e a pessoa fala, eu quero sim. Eu e você talvez não conhecemos, mas Deus conhece cada coração. Deus sabe o que está no íntimo de cada coração. E é por isso que a gente precisa continuar mostrando e revelando Jesus a cada momento. Mostrando melhor que é Jesus. Pessoas que não só vão se tornar discípulos de Jesus, ao dizer sim para Jesus, não só vão abandonar tudo, a sua vida pecaminosa para viver com Jesus, como Mateus fez, mas também levar outras pessoas para conhecer Jesus, como Mateus fez. De falar assim, como Jesus mudou a minha vida, venha e veja. Como Jesus transformou meu coração, venha também e veja. E diante disso eu quero deixar algumas verdades que estão nesse texto. Primeiro Deus chama todos independente do seu pecado. Deus chama todos independente do seu pecado. Deus não julga como a gente julga. A gente julga aquele que pode ser salvo, aquele que não pode ser salvo. Mas Deus não age assim. Jesus, ele chama a todos, independente da situação pecaminosa que a pessoa está vivendo.
É claro que Deus não deseja que ela continue vivendo no pecado. Mas ela não ignora as pessoas por causa do pecado que ela está vivendo. Mas vai ao encontro dessas pessoas para que elas possam ver a situação pecaminosa e mudar de vida e transformar o seu coração. 1 Timóteo não está no telão, fala sobre isso, que Deus deseja salvar a todos. Mas o versículo que nós lemos, o versículo 9, diz assim: passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Se Jesus fosse como um religioso da época, como um fariseu, como um mestre da lei, quando ele estava passando por ali, visse, melhor dizendo, um publicano, alguém coletando impostos, ele ia virar as costas e ir embora. Ele não ia passar por ali, ele não ia chamar, ele não ia conversar com aquela pessoa. Mas como Jesus é diferente, ele vai atrás de todos aqueles que estão perdidos, todos aqueles que precisam conhecer e reconhecer o amor de Jesus. Por isso que Deus não vê como o homem vê. É por isso que Deus foi em conta de Mateus. Porque era uma alma que precisava ser salva. Era uma alma importante que precisava conhecer de Jesus. E eu e você, nós precisamos parar até mesmo de julgar quem merece ou quem não merece a salvação. E cumprir a nossa missão, que nos foi dada, de pregar o Evangelho, de pregar as boas novas a todos, para que as pessoas possam, através de Jesus, ter suas vidas transformadas. Uma segunda verdade é que Deus está mais interessado no coração e não nas aparências, mais no coração do que nas aparências. Os fariseus, eles estavam mais interessados nas aparências, em mostrar uma vida santa, uma vida ali de religiosidade, do que nas pessoas, do que aquilo que Deus poderia fazer. O versículo 10 vai dizer assim: estando Jesus em casa, aqui na casa de Mateus, foram comer com eles, e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores também. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Eles ficam indignados aqui. Eles estavam mais interessados em manter as aparências de um homem santo, de um homem puro, de um homem que é talvez justo diante de Deus, até porque os outros, o que vão pensar? Imagine se um publicano, um fariseu, estava ali também na mesa junto com um pecador, junto com um publicano. O que os outros não iam dizer? O que ele está fazendo lá? Tem que ser santo, tem que ser separado. Não pode estar andando com essas pessoas. Não pode estar ali falando de Jesus para aquelas pessoas. Mas Jesus, ele estava mais interessado no coração de Mateus, na vida de Mateus, em mostrar o reino de Deus, e mostrar o que Jesus veio fazer nessa terra, de mostrar que Deus ama a todos, do que daquilo que os outros poderiam dizer sobre ele, daquilo que os outros podiam julgar a ele. E a verdade é que muitas vezes não falamos com certas pessoas por causa das aparências, por medo das pessoas nos julgar, ou até mesmo por manter as nossas aparências de uma pessoa religiosa, de uma pessoa santa, pelo menos nos nossos olhos, e esquecendo aquilo que Deus se importa realmente, com o que está no nosso coração, e não por fora, e não as vestes, e não as roupas, não o nosso comportamento de religiosidade, de religioso, mas a nossa vida perante o Senhor. Terceiro, Deus age na vida daquele que reconhece que necessita dele. Porque a verdade é que aquele que não reconhece, que não acha que precisa de Deus, como que Deus vai agir na vida dessa pessoa? Como que Deus vai mostrar que ele está errado, que ele está no caminho
da perdição, que ele precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. A verdade é que Jesus foi até essas pessoas, até Mateus, até aqueles pecadores, porque eles reconheciam que eles eram pecadores. Eles reconheciam o seu pecado. Então era muito mais fácil pregar o amor de Deus ali, o reino de Deus. Mas aqueles que, como o texto vai dizer, mas aqueles que não reconhecem que estão doentes, vai no médico para quê? O texto fala sobre isso. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Aquele que acha que não precisa da intervenção de Deus, que está bem do jeito que está, que as suas próprias atitudes, o seu próprio jeito, as suas próprias forças, estão fazendo com que a pessoa seja santa, ela não precisa de Deus para transformar o coração dela, para mudar ela. Porque ela não reconhece isso, que ela está em obras, que ela precisa da graça, da misericórdia do Senhor a cada dia na vida dela, que ela precisa que Deus esteja com ela a cada momento, que ela é totalmente dependente de Deus. Os fariseus, eles se consideravam certinhos. Eles consideravam que não fazia nada de errado. Porque eles iam na igreja, eles liam a Bíblia, eles colocavam todas aquelas vestes, aquelas roupas lá mostrando que ele era santo, que estava cumprindo todos os votos. Então eles não precisa mais nada. Já tinha salvação, eles achavam. Não precisava de Jesus. A verdade é que Jesus não veio para esses que não consideravam que precisava de um Salvador, mas aqueles que reconheciam que estavam doentes em seus delitos e pecados, que precisavam da graça e da misericórdia do Senhor. Os doentes precisam de médicos, os pecadores precisam da graça de Jesus. E como o texto diz, Jesus veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Aquele que não reconhece o pecado e não se arrepende, que se acha justo diante dos seus olhos, não precisa de um Salvador, pois acha que estão bem sozinhos, que por si só já se salvaram. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que o pior enfermo é aquele que não reconhece a sua doença, e o maior pecador é aquele que não se vê como tal. Os fariseus se consideravam assim, diante do Senhor, diante de Deus, bons. Enquanto na verdade eles mesmos precisavam se converter. Enquanto na verdade eles mesmos precisavam de arrependimento, de quebrar mesmo a arrogância, o orgulho deles, e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. E por fim, Deus não deseja religiosidade, mas amor. Como dizem em 1 Coríntios, não está no telão, sem amor, nada vale. E Mateus 9,3 diz assim: vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifício. Jesus aqui cita um texto do Antigo Testamento, lá de Osés, capítulo 6, falando sobre isso. Mostrando que os fariseus faziam tudo certinho, mas eles não tinham amor pelas pessoas. Eles não tinham compaixão, eles não tinham misericórdias. Não adiantava nada eles fazerem todo o sacrifício se não tinham misericórdia pelos outros. Se já condenava, se já julgava, já mandava para o inferno. Ao invés de ter misericórdia no coração. Veja que justiça sem amor é legalismo. E isso Deus não deseja para nós, não deseja para mim, não deseja para você, mas uma vida que se baseia no amor de Deus. O amor que nós recebemos e o amor que nós expressamos para as pessoas. A misericórdia que Deus nos alcançou e transformou a nossa vida é a misericórdia também que a gente deseja para outra pessoa também. Onde não há caso perdido, mas todos podem ser salvos, transformados pelo amor de Jesus. Eu e você, nós precisamos olhar para as pessoas como Deus olha. Com amor, com misericórdia, e chegando às pessoas que precisam da graça, do amor de Jesus. Pessoas que estão perdidas em seus delitos e pecados.
que estão longe da presença de Deus. Eu e você, nós não podemos só olhar para o pecado da pessoa, mas como Deus pode transformar a vida dessa pessoa. Como ela precisa da graça e da misericórdia de Deus. Porque a gente acaba olhando só para o pecado e julgando. Precisamos parar de olhar para as aparências. E também manter as aparências de religiosos. Porque senão a gente vai acabar julgando quem pode ou não pode ser salvo. Até mesmo nós. Quem pode ou não pode merecer o amor de Jesus. Na verdade, nenhum de nós merece, mas por causa da graça, da infinitamente graça de Deus que nos alcançou e que transformou a nossa vida. É por causa disso, e nada mais do que isso. Então lembre-se que eu e você, nós somos sim pecadores. Eu e você, nós somos sim, precisamos do médico que é Jesus, que pode curar a nossa vida. E quantas pessoas que precisam conhecer esse médico que é Jesus, que precisam da cura da alma, que precisam se reconciliar com Deus, que precisam reconhecer os seus pecados, que precisam de um Salvador. Porque sem Jesus a gente está perdido. Eu e você, nós não podemos ficar presos na religião, achando que somente por fazer tudo certinho, a gente merece a salvação. Merece o favor de Deus. Mas entregar tudo ao Senhor e reconhecer que a gente precisa da graça e do amor de Jesus. Eu quero terminar, quando o pessoal do louvor chega aqui, mostrando que o que Jesus faz quando alguma pessoa entra na vida dele. Quando a gente encontra Jesus. Porque tudo muda. Mateus, um cobrador de impostos, pecador, teve sua vida transformada ao encontrar com Jesus. Primeiro, porque ele disse sim ao chamado de Deus. Porque quando Jesus chega e fala para ele assim, ó, venha, vou. Ele disse sim para caminhar com Jesus. E talvez aqui nessa noite, existam ainda pessoas que precisam dizer sim para o chamado de Jesus. Precisam dizer sim para caminhar com Jesus. Que Deus está tocando, mas ainda está resistindo. Conhecemos pessoas que precisam dizer sim para o chamado de Jesus. Os nossos amigos. Os nossos parentes. Pessoas que nós conhecemos. Que precisam dizer sim para o chamado de Jesus para caminhar com Ele. Para se tornar discípulo dEle, como Mateus também foi. E eu e você, nós precisamos orar por isso. Por essas pessoas. Mas também, a mudança aconteceu na vida de Mateus, porque ele abandonou tudo para seguir Jesus. E ele não olhou para trás. Já pensou que ele abandonou o seu trabalho para seguir a Jesus? Porque o seu trabalho dava vergonha para ele? Dava raiva para outros? Era desprezado? Ele falou, não quero saber mais isso. Não tinha mais volta. Não tinha ele falar assim, eu vou caminhar com Jesus aqui, se não der certo eu volto. Não tinha. Mas ele abandonou tudo para ter uma mente limpa, uma mente transformada. E eu não estou dizendo que você aqui precisa abandonar o seu trabalho. Mas eu estou dizendo aqui que talvez há algo que você precise abandonar hoje. Para ter a sua mente limpa. O seu coração puro. Diante do Senhor. Que tem algo ainda que está impedindo você de caminhar com Jesus. E se tornar um discípulo dEle. De viver com Ele. De todo o coração. E eu e você, nós sabemos de pessoas assim. Que ainda infelizmente estão presas no pecado, que ainda infelizmente estão iludidos com este mundo, com as coisas deste mundo. E a nossa missão é levar a libertação, levar Jesus, que pode libertar essas vidas e que pode transformar o coração. E terceira, a mudança aconteceu na vida de Mateus, quando ele também levou outras pessoas até Jesus.
ao encontro com Jesus. Não só ele teve um encontro com Jesus, mas também ele levou outras pessoas a conhecer Jesus naquele dia. Eu e você, nós precisamos, como Mateus, levar pessoas à nossa casa para que elas possam conhecer Jesus. Mais do que conhecer a nossa casa, mais do que conhecer a nossa família, mais do que comer, mais do que se divertir, é que elas possam conhecer Jesus através da nossa vida, através da nossa casa. Talvez você não consiga ir na casa dessas pessoas, mas você pode ter essa oportunidade de você trazer essas pessoas para a sua casa também e apresentar Jesus para elas. A minha pergunta final é: onde estão os Mateus que Jesus deseja salvar? Talvez está perto de você, talvez está na sua casa, onde você trabalha, onde você estuda, seus amigos e parentes. Que possamos ir atrás desses Mateus, porque Deus ama tanto eles, que se entregou na cruz por eles também, para salvar eles e para mostrar esse imenso amor por eles, e que a gente possa lembrar isso.